Posso estar enfermo, mas sigo crendo. Eu sei, estou curado em nome de Jesus. O inimigo tem tentado roubar minha herança e as bênçãos que o Senhor me prometeu. As promessas do Senhor jamais irão falhar. Minha vitória hoje posso confessar. A bomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tem feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Eu posso estar aflito e dilacerado, ainda que tenha cicatrizes, não vou desistir. Ele prometeu me libertar de toda a escravidão. Sua promessa jamais falhará. O que eu preciso, Ele tem provido. Sempre que clamo por seu nome, a pomba pousou em meu coração. Tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tem feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. A pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tem feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Eu sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu
Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para mais um trabalho, o programa Abertura da Palavra. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos com mais um assunto dentro desta parte tão substancial, tão importante da palavra, que o Senhor reservou para este tempo. Era uma fé necessária vir à terra, ao coração dos filhos de Deus, fé esta de arrebatamento, para produzir uma dinâmica, um poder de transformação. E enquanto eu falo isso, me vêm vários títulos de pregações, de mensagens de nosso profeta, que ele abordou estas coisas, o poder de Deus para transformar, o poder de transformação, a dinâmica e todos esses títulos tão substanciais dentro da palavra, o qual nós podemos, neste tempo, aplicar para nossas vidas, porque para isso veio, para que isso se transforme em nutrientes de fé, para que possamos crescer ao nível da Escritura do dia. O irmão Brana fala que o problema dos religiosos do tempo de Jesus é que eles estavam com as Escrituras, eles estavam ali com a lei de Moisés, eles estavam batalhando, trabalhando e lutando por aqueles preceitos. Mas quando chegou o cumprimento das Escrituras, as quais eles tinham como tipo aquelas tradições e os rituais e tudo mais, quando chegou o cumprimento, eles não subiram ao nível da Escritura do dia. Este é o problema. As pessoas olham para trás e se regozijam com os feitos de Deus no passado. Olham para frente e criam uma expectativa de coisas que hão de ser. Mas o mais importante é ver, é atuar, é estar consciente e posicionado com o que Deus faz no dia, no momento. E aqui estamos com o nosso trabalho de toda segunda-feira. O Senhor tem nos permitido usar esta ferramenta que vai tão longe, rompe fronteiras e rompe continentes, países, e tantos lugares podemos chegar lá do outro lado de nosso país continental, no norte, sul, leste, oeste, em todos os recantos. Deus te abençoe, precioso irmão, preciosa irmã, da mesma também preciosa fé, como sempre usamos. Isto que Pedro falou na sua segunda carta, no primeiro capítulo, escrevendo aos escapados da corrupção, pessoas que estavam no caminho das preciosas promessas de Cristo, as quais ele nos trouxe para fazermos participantes da sua natureza. Nesta noite, nós temos um assunto sobre a palavra aberta nos dias de Abraão. E temos uma primeira escritura e também vamos no livro de Gênesis, porque tudo está no livro de Gênesis, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo está no livro de Gênesis. Foi Salomão quem disse, não há nada novo. O que é, já foi um dia, o que será, também já foi. E Deus vem mostrando em tipos, em sombras, em exemplos, por toda a Bíblia. E estamos falando desta abertura da palavra. A palavra foi aberta em nosso dia. A palavra foi aberta, ela estava atada com 7 selos. Não era um livro literal amarrado com cordões, mas a forma que ela foi escrita, a maneira que ela foi falada, profetizada, era incompreendida pela mente humana, tendo uma visão de um ângulo, de outro, um pequeno clarão em uma parte, outra, foi luz suficiente para eles caminharem durante as eras. Mas a promessa era que no tempo da tarde haveria luz. Justamente quando o mundo iria entrar em total escuridão, haveria luz. Porque é um paradoxo, é um contraste. Enquanto o mundo está em densas trevas, a luz veio raiando sobre os crentes, sobre a igreja, trazendo vida. A luz, o sol raiando. O irmão Branda pregou depois dos selos,
shalom por mais de uma vez, dizendo, é uma saudação usada lá no Oriente. Como aqui usamos bom dia, lá eles dizem shalom. Então Deus estava dizendo, shalom, bom dia igreja. O sol tem nascido. Por isso o irmão Branda pregou o nascer do sol. O nascer do sol, porque mais uma vez o sol tem raiado. E disso estamos falando, desta abertura da palavra, porque neste tempo, estamos vivendo no tempo designado, onde a palavra foi aberta, a palavra foi destravada, os 7 selos, a maneira incompreensiva da palavra, o véu que estava cobrindo as Escrituras foi tirado. Por isso nós nos voltamos sempre para o livro do Apocalipse, que é tirar o véu. Todas as segundas-feiras trazemos aqui uma porção da palavra deste teor, desta parte. Por isso chamamos o nosso trabalho de o programa A Abertura da Palavra, porque vivemos nesse tempo tão precioso, tão sublime, tão tremendo. O tempo onde as Escrituras foram totalmente esclarecidas era necessário, porque o contrário disso é que Satanás veio com total escuridão, com aquela escuridão tão densa quando aqueles 200 milhões de demônios vieram ali do poço do abismo, Apocalipse 9, e cobriram a terra com a sua escuridão. Não são grilos, não são insetos, gafanhotos, são demônios, atuando em todas as áreas da humanidade sobre a terra, trazendo degradação, destruição, confusão no campo religioso, da política, no campo demoníaco, como nunca ele teve. Mas, em contrapartida, Deus trouxe plena luz, para que os filhos andem na luz e se tornem a própria luz. Se você deseja comunicar a sua audiência, faça aí no canal do YouTube, no chat, e depois estaremos citando o seu nome. Se possível, coloque a sua cidade, para nós é uma forma de incentivo, saber que você, irmão, está nos acompanhando. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, vamos orar. Querido e amado Deus, te damos graças, Senhor, por tua bondade, por teu amor. Agradecemos, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui e termos a tua palavra diante de nós, Senhor. Ajuda-nos, ajuda a mim, que vou falar, ajuda aqueles que estão me ouvindo, e toda a parte técnica, Senhor, seja guardada por ti. E que minha voz chegue até o coração de cada ouvinte, e ela seja ungida por ti mesmo, Senhor. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler uma primeira escritura no livro de São Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 26 até o versículo 30, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Que Deus nos dirija em tudo, nos abençoe. Jesus está dizendo aqui, ele disse como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, e como foi nos dias de Ló, nos dias de Sodoma, nos dias de Gomorra. Assim será também nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. E Jesus estava falando de algo no futuro. Ele não estava falando de seus dias, porque se você olhar um pouquinho antes, ele está dizendo, estes dias que vocês estão presenciando agora, os dias do Filho do Homem, os dias da palavra plenamente cumprida em carne humana, esses dias vocês não verão mais. Mas, quando o mundo se tornar novamente como Sodoma, como Gomorra,
como nos dias anteriores ao dilúvio, vai acontecer isto novamente. A palavra será revelada, Deus se apresentará mais uma vez em uma carne humana e abrirá a palavra para os eleitos. Então, o Senhor Jesus Cristo, aqui no meio da Bíblia, ele volta lá no livro de Gênesis, nos dias de Abraão, e ele aponta para o futuro, para os últimos dias, quando Sodoma estivesse novamente na terra. O homossexualismo, o pecado, a perversão e a destruição, porque veio do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Nos dias de Sodoma, veio o juízo sobre uma região. Agora, Sodoma e Gomorra estão na terra inteira. E haverá destruição vinda sobre a terra inteira. Sodoma e Gomorra mais uma vez sobre a terra, com todo o seu pecado, com toda a sua perversidade e tudo mais. Então nós devemos ir no livro de Gênesis e ver como que Deus trabalhou lá. E é maravilhoso saber que Deus é preciso no cumprimento de sua palavra. Saber que Deus, ele é perfeito em seus feitos, em suas ações. E nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, e nós encontramos Abraão. E vamos extrair aqui de nossa leitura, no livro de Gênesis, que Deus faz uma declaração, ele faz uma declaração sobre Abraão. Vamos ler em Gênesis 18, versículo 16 em diante. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os, porque eles haviam se apresentado a Abraão lá na sua tenda. Elohim em um corpo de carne, juntamente com 2 anjos, também em corpos de carne, comeram com Abraão, tiveram companheirismo. E Deus foi lá e reafirmou a promessa que ele havia feito lá atrás para eles, quando saíram ainda um tanto jovens, lá de Ur dos Caldeus. Abraão, tu terás um filho com Sara, e tu serás pai de uma multidão. Agora, depois de 24 anos passados, Deus vem a Abraão, 25 anos, e reafirma a promessa. Então, a nossa leitura começa aqui, versículo 16, que eles levantaram-se dali e se dirigiram para os lados de Sodoma. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, eu não posso esconder nada de Abraão. Era um tempo de revelação plena do cumprimento da palavra. Deus estava se revelando em seus filhos, trazendo um rejuvenescimento para Abraão e Sara, um tipo do mensageiro do dia, com a igreja. E Deus estava trazendo juízo sobre aqueles pecadores, aqueles blasfemadores, aqueles sodomitas. Versículo 17, repetindo. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então o Senhor está dizendo: eu não vou esconder nada de Abraão. Eu vou abrir toda a minha palavra para Abraão. Eu vou falar o que vai acontecer sobre o mundo sodomita, as pragas que virão, o fogo que vai cair, a destruição que virá. E eu vim e reafirmei minha promessa para Abraão: Sara terá um filho, eu hei de ter um filho
cumprir minha promessa. Abraão há de ter um filho com Sara, eu cumprirei minha promessa. E eu sei, disse o Senhor, eu vou revelar tudo para Abraão, e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos. Então Deus sabia quem era Abraão, Deus estava entregando uma mensagem para Abraão, Deus estava revelando sua palavra a Abraão, Deus estava abrindo os selos da palavra para Abraão, nada ficaria escondido para Abraão, e Deus sabia que Abraão cumpriria uma comissão, que era ordenar, ensinar os seus filhos depois dele, para que andassem no mesmo caminho. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 2 anjos desceram para Sodoma e foram lá ter com Ló e levaram uma mensagem que cegou os sodomitas. Nós entendemos o quadro, o que aconteceu no mundo tradicional evangélico e no mundo pentecostal evangélico. Houve o famoso Billy Graham, houve o famoso Oral Roberts, homens com sinais, mas não tinham uma mensagem de redenção, não tinham uma mensagem de arrebatamento. Tinham sinais, mas sinais de cegueira. E o justo Ló escapou, somente ele com 2 filhas, um tipo também daqueles que escapam através da grande tribulação. Mas a Bíblia diz: Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Alguém que fica em pé, ficou correto, ficou certo, ficou posicionado com a palavra de Deus. Ocultarei eu a Abraão? O que faço foi o que nós fizemos leitura. Porque a Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Então nós vimos um Deus poderoso, um Deus autossuficiente, Elohim, o existente de si mesmo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Vimos esse Deus colocando uma lei que ele mesmo vai cumprir. O Senhor Jeová. Porque quando o Espírito fala através de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, como já citei, não diz talvez, não diz quem sabe, mas diz certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso, quando Isaías teve aquela visão, no capítulo 9, e viu o Senhor assentado sobre um sublime trono, e a glória do Senhor enchia aquele lugar, e os querubins e os serafins voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus precisava cumprir a sua palavra na terra. E houve uma exclamação por parte do Senhor: quem irá por mim? A quem enviarei? Deus precisa de um instrumento, Deus precisa de uma voz, Deus precisa... Lembra em Atos capítulo 10, quando o irmão Cornélio, um homem justo, temente a Deus, um italiano, centurião do exército romano, e ele, estando ali, cumprindo os seus dias de militar do exército romano, ele aprendeu as leis dos judeus, ele aprendeu sobre Abraão, sobre o Senhor Deus Jeová, e ele começou a buscar a Deus, e ele se entregou à lei de Moisés, e um homem justo, e ele estava orando e buscando a Deus,
E um anjo foi designado para falar com Cornélio em visão. E disse: Cornélio, mande alguém à cidade de Jope. Há um certo Simão, o curtidor, em uma certa casa, e está lá um homem chamado Pedro. E diga para Pedro vir aqui em tua casa, e ele há de dizer para ti tudo o que tu tens que fazer. Ora, seria mais fácil o anjo falar, mas esse não é o canal que Deus usa. Deus envia um anjo para trazer uma mensagem, para que esta mensagem seja propagada, seja cumprida na terra. Um dia Deus precisou de uma virgem, um dia Deus precisou de um Moisés, um dia Deus precisou de um Pedro na casa de Cornélio, e em tantos lugares Deus precisou de um Saulo de Tarso. Mandou aquele irmão lá entregar a mensagem profética para Saulo, que se tornou Paulo, o enviado, de perseguidor para perseguido. Então, certamente, o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mesmo que Deus envie um anjo para comissionar, como também veio a Abraão, como também veio ao nosso profeta, e assim por diante. E Deus foi se revelando a Abraão. Abraão foi conhecendo ao Senhor. Em uma mensagem, Jeová Jireh, parte 3, se não me falha a memória, o irmão Branda diz que Deus aparecia para Abraão em forma de um pilar de fogo. Deus aparecia através de uma visão, através de um vento. E ele ouviu a voz do Senhor e viu como, de várias formas, mas um dia Deus se apresenta para Abraão e diz: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não há outro fora de mim, confia em mim. E ele apareceu para Abraão, depois de Abraão ter se inteirado completamente da revelação, como diz o profeta nesta mensagem que citei. Abraão podia pensar que era vários deuses, uma companhia de deuses, porque aparecia de tantas formas. Agora Abraão, totalmente cônscio e revelado e experimentado com o Senhor, quando ele viu 3 vindo em sua direção, ele não disse meus senhores, mas ele se prostrou em terra e disse meu Senhor, quando aquele que era Elohim, em um corpo de carne, disse Abraão, não Abrão. Seu nome havia sido mudado fazia poucos dias. E Deus tirou Abraão lá da Babilônia, Deus tirou Abraão lá das denominações, lá da idolatria, e Deus veio trazendo Abraão, e Abraão veio caminhando até que Abraão conhece Deus inteiramente. E Deus fala isso, eu não vou esconder nada de Abraão. Abraão foi um homem que viveu. Bom, se nós estamos olhando aqui Jesus dizendo, como fizemos leitura em Lucas capítulo 17, versículos do 26 ao 30, como foi nos dias de Sodoma, como o mundo, porque usou Sodoma, usou Gomorra, para mostrar a situação do mundo. E hoje nós pegamos aquele panorama de Sodoma, de Gomorra, daqueles dias, e nós olhamos para o mundo de hoje e vimos a mesma cena. Sodoma, Gomorra, no mundo inteiro, em todos os lugares, o pecado e a perversão e tudo. Então, como aconteceu naqueles dias, aconteceria nesses dias finais. Haveria um como Abraão, que Deus tiraria lá da Babilônia, agora não um lugar físico, mas de uma situação espiritual, tiraria lá da denominação e traria para uma experiência com Deus, para um lugar separado, onde ele poderia então produzir, onde ele poderia cumprir, melhor dizendo, aquilo que estava predito sobre ele e sua esposa, para que um filho fosse gerado, o filho Isaque, que é um tipo de Cristo. E aquela promessa se cumpriu na vida de Abraão e Sara. Assim também haveria um Abraão nesses dias, e haveria uma Sara, uma igreja, que cumpriria uma parte da palavra também, porque Abraão estava aqui em fé, ele nunca caiu, ele nunca duvidou. Sim, ele errou,
Mas ele nunca descreu, ele nunca deixou de crer. Ele concordou com aquele plano de Sara e Agar. E, bom, conhecemos toda a caminhada. Mas ele nunca duvidou, por isso é chamado de o pai da fé. Agora, Sara achava impossível. Sara não via mais possibilidade, um tipo da igreja. Mas até que Sara também subiu ao mesmo nível. E Deus não podia cumprir a promessa só com Abraão, só com um mensageiro. Porque a promessa seria cumprida na igreja. Abraão foi um homem que viveu tempos de guerras, tempos de pelejas. Abraão viveu no tempo onde o juízo caiu sobre aquela região. Assim também, este tempo é um tempo de juízo, um tempo de guerras. O irmão Branham, menininho, ele foi contemporâneo à Primeira Guerra Mundial. Ele foi contemporâneo à Segunda Guerra Mundial. A sua mensagem está aqui na Terra, estamos às portas da Terceira Guerra Mundial, sentindo o cheiro da Terceira Guerra Mundial. Então nós vimos o quadro de hoje, exatamente lá com Abraão. Abraão, ele viu em seus dias, porque tudo vem de eras, seja um período, uma estação, uma dispensação. Eu posso ler rapidamente aqui, somente para enfatizar isso que vamos falar agora mesmo. O irmão Branham fala aqui no prefácio das eras, e eu sempre gosto de trazer isso. Ele começa a falar assim, que este volume das eras, este livro, se ocupa com as doutrinas básicas como divindade, batismo nas águas, e também sobre uma exposição detalhada do estudo das eras, desde Éfeso, desde o tempo primitivo, até a última era. E ele diz, é necessário compreender a história, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, 2000 anos de história do Calvário, da igreja primitiva, do cenáculo, até o tempo que vivemos. É necessário compreender isto, estudar isso, para compreender o resto do Apocalipse. Pois, das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, das trombetas vêm as taças. Então, é um período de tempo. Como nós tivemos lá um período de tempo de Deus tratando com Abraão. Foram aqueles 20 e tantos anos, 25 anos, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, quando aparece o nome de Abraão ali na Bíblia, a Gênesis capítulo 11, até que ele tem o filho Isaque. É claro, continua depois a história de Abraão, mas dentro do cumprimento, o cumprimento daquela promessa. Então, dentro daquela era, nós vimos que Deus veio e revela a palavra para Abraão. Deus veio revelando lá atrás e Abraão saiu meio que cumprindo a palavra em partes, porque a palavra foi, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Seu pai foi junto, seu sobrinho Ló. Mas Deus veio tratando com Abraão, até que chegou um tempo, onde fizemos leitura, não posso esconder nada de Abraão. Porque ele que vai ordenar seus filhos, eles que vão continuar com esta minha mensagem. O que vem depois de Abraão? Isaque. Isaque seguindo os passos de Abraão. O que vem depois de Isaque? Jacó. E assim nós temos toda a história dos patriarcas. Neste tempo, quando Deus tira um Abraão, William Branham, lá dos sistemas, também vem tratando com ele. Primeiramente saiu do sistema e veio vindo com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e veio pelo tempo das curas e maravilhas e campanhas, até que vem a comissão para a abertura dos 7 selos. Ocultarei eu de Abraão o que tenho para fazer, visto que ele será pai de muita gente na terra, de uma multidão. Ele terá filhos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Itália, em toda a Europa, na Índia, na China, América do Norte, América Central.
os filhos de Abraão. E esses filhos, se foram ensinados corretamente, aprenderam, ensinados foram. Porque nesse tempo, este Abraão que saiu de Sodoma, ou que saiu da Babilônia, que Deus não escondeu nada dele, revelou toda a palavra, ele ensinou corretamente seus filhos. Agora cabe a estes filhos aprenderem corretamente. Porque Abraão teve alguns filhos que não cumpriram aquilo que estava ordenado a fazerem. Temos Ismael e outros filhos gerados por Abraão, mas não exatamente pela palavra. Agora, nas eras de Abraão, nós vimos os selos abertos. Ocultarei eu de Abraão alguma coisa? E vimos as trombetas, vimos as guerras, vimos Abraão lutando no meio daquelas guerras. E vimos as taças, porque tudo vem de eras, selos, trombetas e taças. Quando caiu fogo sobre Sodoma, Gomorra, destruindo aquela região, era as taças caindo. As guerras e distúrbios foram as trombetas. Vimos os selos sendo revelados nos dias de Abraão, dentro da era de Abraão, dos dias de Abraão. O que Deus faz com um indivíduo, com uma região, com uma família, com um povo, ele faz com o mundo. É sempre a mesma cena, sempre a mesma coisa, não importa se foi com uma pessoa, com uma região, com um país, por fim com o mundo inteiro. Porque lá em Gênesis, o que acontece lá são sementes, gens, sementes, Gênesis. Tudo está em tipo, em sombra lá. Apocalipse é o desvelar. Gênesis é a semente, Apocalipse é o fruto da árvore já, tanto a boa como a ruim. Você entende como que Deus faz as coisas? Por isso eu costumo dizer, a Bíblia é um livro simples de entender. Basta a pessoa não contrariar a luz. Se você está de frente a uma grande luz, um grande farol, e você tentar olhar contra ele, quanto mais você olha, mais cego você fica. Mas se você se virar e tomar aquela luz a seu favor para iluminar o caminho, oh, que bênção, um grande farol numa noite escura. Por isso, quando estamos viajando e alguém vem com a luz alta lá para o motorista que vem sentido contrário, ele não quer baixar a sua luz, mas a sua luz alta está me cegando. E ele precisa baixar a luz, porque eu estou me encontrando com ele. É um encontro difícil. E assim que passa por um veículo, você aplica novamente a luz alta para que a luz traga o benefício contra as trevas, avance contra as trevas. Então, Deus tem brilhado com essa grande luz. Estávamos falando sobre o que Deus traz sobre um indivíduo, sobre uma família, sobre um país, ele traz sobre o mundo, né? Então nós vimos que o mundo alcançará o pleno juízo. Estamos vivendo em tempo de trombetas, de guerras, de juízos em partes, porque a palavra foi aberta em nossa era, em nosso tempo. Bom, neste tempo, como estamos falando, este como Abraão, Deus também veio se revelando a ele, até que veio a comissão da abertura plena da palavra. E vimos este homem lutando para que todos estivessem hermanados neste propósito de restauração, porque este era o sentimento que estava no coração de Abraão. Abraão intercedeu: Senhor, mas se tiver 50 justos em Sodoma, se tiver 40, 30, também vimos, meus irmãos, o Abraão desse dia lutando, chorando, batalhando para unir os irmãos. Demos Shakarian e David Duplessis e o irmão Baxter e aqueles homens que ele tinha um amor verdadeiro por eles e queria tanto que todos se irmanassem,
Mas veio vindo tempo de separação, assim como Ló. Ló tinha o seu sobrinho tão querido, mas houve um tempo de separação de Ló e Abraão. Abraão não deixou de amar a Ló, mas Abraão teve que se separar. A promessa não era para Ló e sua esposa, a promessa era para Abraão e sua casa. Também aconteceu o mesmo. Quando o irmão Branda vai pregar sobre os selos, ali no primeiro selo, quando ele vai falar sobre o cavalo branco, e coisas tão contrárias à teologia do dia, ele diz assim, bom, eu vou fazer agora uma afirmação que afastará uns 10 mil de meus amigos de mim. Porque a palavra estava trazendo uma separação. Porque a palavra, ela separa a incredulidade. Porque manifesta, quando a palavra sai, manifesta aquilo que está no coração das pessoas. Por isso Jesus disse que haveria um tempo onde todas as árvores manifestariam seus frutos. As nações, a Rússia assumiu o seu lugar na Bíblia. A Rússia é aquela que trará juízo contra a prostituta. E a Rússia assumiu o seu lugar. Os Estados Unidos assumiu o seu lugar. E todas as nações estão assumindo o seu lugar. O mundo está assumindo o seu lugar. Sodoma do dia assumiu o seu lugar com suas manifestações, suas bandeiras, suas siglas. E como eles têm lutado pela sua posição baixa no contexto. Cada um cumpre a sua parte. Satanás está cumprindo a dele. Judas cumpriu a dele. Mas os filhos de Deus estão cumprindo a sua parte. Cada um se manifesta aquilo que está no seu interior. O irmão Branda usa a expressão de mostrar as cores. Quando Jesus disse, quando a figueira der os seus frutos, e também todas as árvores derem seus frutos. Um pé de limão pode querer se passar por laranja, mas quando o seu fruto se manifesta, as pessoas identificam ao provar do fruto. Isso não é laranja, isso é limão. Assim Jesus disse, conhecereis as árvores por seus frutos. Haveria uma noiva que produziria o fruto da palavra. Não uma árvore aí dizendo, eu sou da mensagem, você vai lá provar. Eles estão tentando fazer parecido com a denominação. Eles estão ignorando tanto da mensagem. Eles não querem nem mesmo entrar em certos assuntos, porque vai nos comprometer, nós queremos ganhar as almas. A maneira correta de ganhar as almas é mostrar a mensagem, é o evangelismo do tempo do fim. É claro que você não tem que chegar lá e dizer que, perguntar para a pessoa se ela entende de trovões. Não, mas Deus dará uma forma para que você puxe ali um assunto, para que a palavra comece a ser explanada e o interesse é chegar à conclusão maior da palavra. Bom, não queremos caminhar por este caminho, mas porque estamos mostrando que Abraão veio, até que Deus abriu toda a sua palavra a Abraão, assim também com o nosso profeta. O Abraão de hoje que haveria de ordenar os seus filhos, ensinar os seus filhos, ordenar a sua casa depois dele. E Deus não haveria de esconder nada dele, porque ele seria pai de uma multidão. Pai de uma multidão. Aqui na mensagem, fazendo uma obra para Deus, fora de sua vontade. Nós vamos ler no parágrafo 166. Agora, ele prometeu nos últimos dias aquilo que ele faria, e ele os enviou, uma mensagem a nós. E esta mensagem teria a mesma identificação como Elias teve, como Eliseu teve, como João Batista teve. E ela voltaria os corações do povo, não para a denominação, mas de volta para aos originais pais apostólicos, de volta à palavra. Como estas coisas têm sido vindicadas, como isto, ao soar
o último anjo, Apocalipse 10, nos dias do sétimo anjo, estes mistérios, os quais todos têm sido... Por que fazem os metodistas isto, e os batistas, a Igreja de Cristo, os testemunhas de Jeová? Todos fazem isto? Seus mistérios serão revelados nos últimos dias. Quando o sétimo anjo, a mensagem do anjo, não quando ele começar a fazer isto, mas quando ele começar a fazer soar sua mensagem, vem? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem, estes mistérios serão então revelados. E aqui estão eles, não os sabendo, e vocês, pessoas, são testemunhas disto. Então, naquele grande observatório, que o mundo esteja em dúvida, eles continuam admirados com o que aconteceu. Eu deixei alguma coisa para trás aqui, talvez pulei alguma coisa na leitura, não, né? Mas quando ele começar a soar a sua mensagem, estes mistérios serão então revelados. Sim, eu acho que eu pulei. E aqui estão eles, não os sabendo, e vocês, pessoas, são testemunhas. Não, nós lemos tudo aqui exatamente, porque o irmão Branham está enfatizando o que ali? Ele está enfatizando que não os anos de preparação, porque houve anos de caminhada de Abraão, onde Abraão já tivera tanta experiência com Deus. E não os anos de preparação, os anos de cura, os anos de revelação, os anos das grandes campanhas, mas agora quando ele soar a sua mensagem, a revelação dos segredos, dos mistérios, a abertura da palavra, ocultarei eu a Abraão o que faço? E a palavra, o conjunto da palavra, vem de eras, selos, trombetas e taças. O irmão Branham pregou sobre as eras, ele disse, é necessário primeiramente ensinar sobre essas eras, porque não haverá luz posterior. Das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, das trombetas vêm as taças. Por isso o irmão Branham pregou sobre as guerras e dores de parto e a festa das trombetas, e ele mostrou todas aquelas coisas naquelas tão grandes mensagens de juízo. Era Deus trazendo juízo ao mundo sodomita. E eu ia ler ontem no culto, mas o Espírito nos levou a uns caminhos diferentes. Eu cheguei a citar o que eu ia ler nessa minha surradinha mensagem aqui, e eu vou ler agora, creio que fica bem colocado. É o parágrafo, a parte B do parágrafo 141, mesmo que não sei se tu vai conseguir encontrar, João. Diz assim, na mensagem Fazendo uma Obra para Deus Fora de Sua Vontade, a parte do meio do parágrafo 141. Não é de se admirar que Jesus se pôs de pé em seu coração. Ele chorava, lágrimas rolaram em sua face. E ele disse, Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos. Tu apedrejas cada profeta que a te é enviado. Tu não quiseste, mas agora a tua hora tem chegado. Aí no 142 ele diz, não pode você sentir o Espírito Santo gritando por você? Ó Estados Unidos, imundo, quantas vezes tenho te ajuntado, mas tu não quiseste? Agora a tua hora tem chegado. Teu Deus de prazer, teu Deus de imundície, teu Deus de Sodoma e Gomorra, os quais estão em vosso meio, até mesmo os filhinhos com corte de cabelo dos Beatles e as franjinhas em suas faces, originando pequenos pervertidos. As mulheres estão perdidas além da salvação, e os homens têm se tornado grandes efeminados, andando por aí, vestidos com esses pequenos shorts e procedendo como uma moça. O Espírito Santo clamando, ó Estados Unidos, ó mundo inteiro, eu quisera ter te acolhido, eu enviei o mensageiro, ele pregou tanto, ele tentou juntá-los e tudo mais, mas vocês rejeitaram, agora só resta juízo, só resta juízo. Voltando aqui a Gênesis, capítulo 18, já fizemos leitura, eu quero enfatizar bem o versículo 17, 18 e 19,
de Gênesis 18. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, Deus cumprindo sua palavra. Vamos ler, antes da mensagem das eras, eu tenho aqui Mateus capítulo 24. Estamos falando sobre Abraão em seus dias, estamos falando sobre Abraão em nossos dias, porque não há nada novo. E, lembrando que nós fizemos leitura, Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias que o Filho do Homem se há de manifestar. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É a palavra. O Filho do Homem é a palavra. Não importa a forma que ela está. A palavra, quando se torna Filho do Homem, é porque Deus está cumprindo a palavra em uma carne humana na terra, ou em carne humana na terra. Jesus foi a plenitude disso. Neste tempo temos novamente uma repetição das coisas. Mateus capítulo 24, versículo 42 em diante, nós lemos assim. Jesus falando: mas considerai isto, ou melhor, 42, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então Jesus está aqui em Mateus 24 trazendo a parábola, aquela parábola sobre a hora da vigilância. E ele está dizendo: se o homem soubesse a que hora viria o ladrão para minar a sua casa, ele ficaria de guarda. Assim também vocês estáis apercebidos, porque o Filho do Homem, o cumprimento da palavra, há de vir a hora que vocês não percebeis. Quem é, pois, o servo fiel? Então, no tempo do cumprimento, da chegada do Filho do Homem, do cumprimento da palavra, não está falando do rapto, está falando dos dias como Sodoma. Como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias que o Filho do Homem se há de manifestar, no tempo, na estação. Quem é, pois, o servo fiel? Então tem um servo fiel, e aqui em Mateus fala de maneira plena sobre o servo fiel, fiel e prudente, como Abraão. Deus disse: eu sei que Abraão há de ensinar a sua casa, ele há de ordenar os seus filhos, para que sigam os seus caminhos depois dele, para que aprendam a minha justiça. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento, para pregar a palavra, para trazer o alimento espiritual em seu devido tempo? Quem é, pois, o servo fiel que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor vier, o achar servindo assim. Por isso o irmão Brana fala na mensagem à brecha, parágrafo 45, 50 por ali, já li tantas vezes que acabei marcando, mas não tenho exatamente a certeza disto,
Ele diz assim: haveria de ter na terra um como João, que haveria de fazer a apresentação. Como João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Haveria um que apresentaria. Eis aí a palavra, eis aí o Cristo, eis aí o Messias. Então nós vimos que neste tempo Deus teria um servo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Por isso, o irmão Branham, quando esteve na sexta dimensão, ele foi elevado a um patamar onde os irmãos que estavam ali, e o irmão Branham diz em uma mensagem, ele diz assim: eu vi vocês ali. Nós estávamos ali. Foi uma recepção antes daquilo se cumprir plenamente. Então, eu fui elevado a um lugar alto e disseram: se tu não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Porque foi o servo colocado sobre todos os seus bens. Qual é o bem? Qual é o bem que o Senhor tem? Qual é o bem maior? Qual é o bem que ele tem? O bem são seus filhos. É a sua herança, é a sua riqueza. E este servo, no tempo do fim, foi colocado sobre todos os seus bens. Eu quero ler agora, sim, no livro das Eras, na página 133. Nós fizemos leitura assim. Vamos ler um pouquinho aqui. Página 132 primeiro. Depois avançamos para 133. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa, ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia: escreve, isto diz aquele, etc, etc. Quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, porque é tanto a verdadeira quanto a falsa, né? Através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é uma pessoa obtendo sua revelação coletiva, ou melhor, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não ache estranho que este seja o caso, porque Paulo estabeleceu este padrão sobre a mão de Deus. Somente Paulo tinha a plena revelação para seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. E observe também pela ilustração precisa na palavra que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviriam. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão.
É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Eu não vou esconder nada de Abraão. Eu vou revelar todas as coisas para ele, porque eu sei que ele há de ordenar a sua casa, ensinar os seus filhos. Então a luz vem a um determinado mensageiro, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Deus continua então a falar. Ele falou através de Abraão. Depois Isaque seguiu os passos de Abraão, seu pai. Encontramos Isaque percorrendo a mesma terra que seu pai Abraão percorreu. Encontramos Isaque na Bíblia abrindo os poços que seu pai Abraão havia cavado e que os filisteus entulharam, encheram de lixo. E encontramos Isaque instruído fielmente por seu pai Abraão, tirando o entulho dos poços e os chamando pelos mesmos nomes que seu pai Abraão chamou, e tirando a mesma água e bebendo da mesma água, ele e toda a sua casa. Nós chegamos até aqui, meus irmãos. Eu espero que a palavra do Senhor tenha batido forte em teu coração e você se vê no quadro. O mais maravilhoso é nós se ver no quadro. Não estamos aqui falando de teologia, não estamos aqui voltando na história e tentando mostrar alguma marca científica, arqueológica de Abraão em algum lugar. Nós estamos olhando na palavra e olhando pela palavra e trazendo o cumprimento da palavra aos nossos dias e vendo que Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, então seria novamente nos dias que o Filho do Homem se manifestasse. Nos voltamos essa noite, nos voltemos e olhamos lá em Gênesis e vimos em forma de semente a nossa história e nos vimos aqui em forma de fruto, porque agora estamos vivendo no Apocalipse e agora Deus tem uma Sara que gerou um filho que veio através de Abraão, mas não era virtude ou feito de Abraão, porque Abraão já era adiantado em idade, nada mais podia conseguir, mas Deus veio e cumpriu sua palavra em Abraão, em Sara, e trouxe Isaque, o filho, em cena, Jesus Cristo, a palavra cumprida. Deus te abençoe. Vamos orar, querido e amado Deus. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra e a condução do teu Espírito Santo nesses caminhos, Senhor, de revelação. Sabemos que são coisas tão grandes, ó Pai, mas nós abordamos alguns tópicos nesta noite. Eu espero que aqueles que me acompanharam, Senhor, também se sentiram privilegiados em se ver no quadro, Senhor, agitar suas mãos, seus braços, sua cabeça, suas pernas, olhar para o grande espelho da tua palavra aberta, revelada, e dizer: mamãe, este sou eu. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um, abençoa cada casa, abençoa cada filho, cada filha. A nós que aqui estamos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro.
Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Até o nosso próximo trabalho. Uma boa noite, um grande shalom em nome de Jesus Cristo. Amém.